Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Oh, Senhor Jesus. Amém, irmãos. Louvado seja o Senhor. Mais uma oportunidade do Senhor ganhar o nosso coração. A mensagem de hoje, ela fala sobre o Espírito de sabedoria e de revelação. O que mais nós precisamos, irmãos, é Espírito de sabedoria e de revelação. Nós temos ouvido palavras inefáveis. Essas palavras proféticas, elas têm nos direcionado, elas têm nos conduzido à glória. Eu não sei se você tem percebido isso, o quanto que a palavra tem nos iluminado, o quanto que a palavra tem nos atraído para a glória. Sabe por quê, irmãos? Porque essa é a vontade de Deus, nos conduzir para a glória, para conduzir para Ele mesmo. Mas nós precisamos reagir, todos nós precisamos reagir, porque Deus tem falado e nós, às vezes, não reagimos da maneira conforme Deus quer. E Deus tem tido misericórdia com cada um de nós, não tem sido? Nós sabemos, irmãos, ninguém aqui pode dizer que a volta do Senhor é iminente. Ele tem falado isso para cada um de nós, tem falado nas suas palavras. Semana passada, o irmão mostrou para nós muito a respeito que nós somos selados com o Santo Espírito da promessa. E eu saí daqui impactado com... Já ouvi muito isso, já ouvi muito essa questão do selo de Deus. Então, o que é um selo, irmãos? É uma garantia, é um compromisso. O que é uma garantia? Do que Ele fez, Ele não pode divulgar isso, Ele não pode mudar isso. Você e eu fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Acaso um dia Deus queira buscar, e Ele vai vir buscar o que é seu, que é o Espírito que está em nós? Certamente, irmãos, Ele tem que nos levar junto com Ele. Você não fica feliz com isso, não? Amém. Você está misturado com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está misturado com o seu Espírito. Oh, Senhor Jesus, isso é algo maravilhoso, irmãos. Então, Deus tem um compromisso com cada um de nós, irmãos. Os irmãos conseguem entender isso? Que coisa mais grandiosa é isso. Mas nós precisamos, irmãos, do Espírito de sabedoria e de revelação. Às vezes ainda não consegui entender profundamente isso que Deus fez conosco. Nos selou. E é uma garantia de que Ele vai fazer a vontade dele em nós. Não sei a sua condição, não sei o seu estágio, não sei. Eu sei da minha pessoa. Por isso, irmãos, nós precisamos tomar decisões, e agora é a hora de tomar as decisões certas. Não dá tempo mais, irmãos. Louvado seja o Senhor. O Espírito em nós é a garantia, o compromisso de Deus com aqueles que pela fé o receberam. João 1,12 fala assim: mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Sabe o que você é? Sabe o que eu sou? Um filho de Deus. Irmãos, isso é grandioso demais, irmão. Nós somos filhos de Deus. Por quê? Porque um dia alguém pregou o Evangelho para mim e eu recebi o Jesus como meu Salvador. Naquele momento, aquele simples fato de crer, esse simples fato de você crer, entrou para dentro de você o Espírito da promessa. Você, irmão e irmã, é selado. Se algo que é irrevogável,
Oh Senhor Jesus, isso não traz alegria para você não? Isso é muita alegria para mim, irmãos. No capítulo 16 de Mateus, fala da edificação da igreja. No capítulo 17, mostra a transfiguração do Senhor Jesus. Qual que é a incumbência de Deus? Não é te salvar para te tirar do inferno, não é te salvar para te levar para o céu, é para edificar a igreja. A incumbência de Deus é edificar a sua igreja, o seu corpo aqui nessa terra. E eu e você somos membros do corpo de Cristo. Irmãos, essas coisas têm que nos alegrar muito. Já no capítulo 17, eu estou fazendo uma retrospectiva aqui para os irmãos entenderem. Uma vez que foi revelado, né, que Deus quer edificar a sua igreja, mas Ele precisa então revelar para nós. Por isso que é necessário cada um de nós orar: Senhor, me dá um espírito de sabedoria e de revelação. Ele levou os 3 discípulos até o monte, e ali apareceu quem? Elias e Moisés, e também estava ali o Senhor sendo transfigurado na presença deles. Quais as possibilidades, irmãos, que você vê com a palavra profética para você crescer em vida? Os discípulos, eles viram Elias e Moisés. Elias diz respeito aos profetas. Você quer agradar um judeu? É falar com respeito aos profetas. Quer agradar um judeu? É falar sobre Moisés. Isso é nessa esfera cartesiana, essa esfera terrenal, irmãos. A lei já passou, os profetas já passou. Estavam diante deles ali, irmão, quem? Jesus sendo transfigurado. Imagine, irmão, que visão celestial. Todo o poder estava ali sobre Jesus, irmãos. Ele estava sendo transfigurado. A glória de Deus estava sendo manifestada ali no Filho. Aí Pedro, façamos 3 tendas. Muito bom, né, irmãos? A vontade dele não foi ruim, não, mas Deus não quer as coisas dessa terra, irmãos. As coisas que para edificar a igreja são celestiais. Todas as bênçãos são celestiais, em prol de quê? Da edificação da igreja. Eu sou irmão abençoado, eu fui abençoado no serviço, fui abençoado financeiramente, lógico, mas todas as bênçãos espirituais diz respeito à edificação da igreja. Nós precisamos ficar claros a respeito disso. Então hoje, com a palavra profética, Deus tem dado direções, tem dado ferramentas para nós, não tem? Qual que é as possibilidades que você vê de tocar na glória usando essas ferramentas? Quais as possibilidades você vê? Tem. Por exemplo, quando eu falo com uma pessoa, posso orar por você? E quando ela recebe a oração e ela invoca o nome do Senhor, qual que é a reação que você tem? De muita alegria, não é? Qual que é a verdadeira felicidade que nós temos, irmãos? São as coisas espirituais. Quando um pecador se arrepende, irmão, nós ficamos muito alegres, mais alegres às vezes do que o pecador. É uma forma de nós tocarmos na glória e no poder de Deus. Então nós precisamos usar a nossa fé. Precisamos ser loucos para fazer as coisas que têm sido falado para nós. É uma loucura, irmãos. Uma criança sair no meio da rua, tudo para as pessoas é uma loucura, para nós é poder de Deus. Um menino falar assim: posso orar por você? Quebra todos os conceitos que tem. Ó Senhor Jesus, o Senhor é maravilhoso, né, irmãos? Essas coisas devem mexer com cada um de nós. Por exemplo, você vê a possibilidade de apacentar os irmãos com as ferramentas que nós temos? Por exemplo, tem serviço de as irmãs, o Ministério das Irmãs conectadas.
as nossas crianças, né, as vencedoras kids, homens de oração, né? Você está vendo uma possibilidade de Deus usar isso para ganhar o seu coração? Você vê isso, irmão, essa possibilidade? Se você não vê, irmãos, nós precisamos orar, todos nós precisamos orar. Senhor, nos dá um espírito de sabedoria e de revelação. O que eu mais pedi ao Senhor nessa semana foi isso. Ó Senhor Jesus, ali quando o Senhor apareceu para eles, vamos ler Colossenses 1. Colossenses 1. Colossenses 1. Ó Senhor Jesus. Versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível. Aleluia. O primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Sabe o que aconteceu diante daqueles discípulos? Foi esse Jesus que foi transfigurado, e foi tudo isso aqui revelado dessa maneira, o poder que havia e a autoridade que havia sobre Cristo. Então, irmãos, olha aqui, eu estou querendo mostrar para vocês que às vezes nós analisamos a palavra na esfera de Pedro e dos discípulos. Eles viram profetas e viram o Moisés, mas deixaram de prestar atenção naquilo que ocorreu, irmão. Eu fiquei imaginando, se eu tivesse lá, irmãos, talvez eu teria feito igual Pedro. Mas hoje, pela palavra profética, nós vemos que Deus ali mostrou: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Os seus conceitos, as suas tradições não servem mais para a edificação da igreja. Nós precisamos ter uma visão celestial. Nós precisamos sair de nós mesmos, e sair de nós mesmos requer de nós um esforço. Ó Senhor Jesus, vamos continuando aqui. Nós, irmãos, o Senhor tem falado que nós somos os trabalhadores da última hora, né? Você crê nisso? Irmão, você vive isso como trabalhador da última hora? Então, irmão, Deus incumbiu os discípulos, de lá para cá o Senhor vem falando de várias maneiras, com várias pessoas, mas hoje, irmão, essa incumbência é nossa, essa incumbência é sua, irmão, essa incumbência de cada um de nós, irmãos, edificar a igreja. Ó Senhor Jesus. Efésios 1, versículo 3. Pois segundo a uma revelação que me foi dada, conheci o mistério conforme escrevi há pouco resumidamente. Perdão, é 1:3, né, que eu falei? Perdão, irmão. Senhor Jesus, amém. Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, para a filiação de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Aqui fala que bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos. Todas as sortes de bênçãos que vêm sobre nós, irmão, diz respeito à edificação da igreja. Então, não tenha medo
de ser usado por Deus, porque sobre nós, irmãos, está as bênçãos de Deus. Quando nós saímos, nós não saímos sozinhos, né? Somos acompanhados pelos anjos. O irmão mostrou que os anjos estão ao nosso serviço, os céus estão a nosso favor, Deus está ao nosso favor, a igreja está ao nosso favor. Então, irmão, toda sorte de bênção é para a edificação da igreja. Ó Senhor Jesus, o mesmo capítulo, versículo 15 a 18. Portanto, eu tendo ouvido a fé que há entre vós e no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesse de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Duas coisas, duas palavras importantes nesse versículo. Ele fala assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. Aqui é a palavra fé e a palavra amor. Irmãos, a fé, ela é um portal para nós tocarmos nas coisas espirituais. É para nós tocarmos na dimensão que Deus está. Se eu não usar a minha fé, eu não consigo tocar nas coisas espirituais. Vou dar um exemplo prático para vocês entenderem. O dia que eu recebi o Senhor Jesus como meu Salvador, e eu confessei: Jesus, Senhor, eu te recebo como meu Salvador, e creio que o Senhor morreu pelos meus pecados e ressuscitou. Recebe, Senhor, a minha vida. Isso foi um ato de fé. Eu não estava lá na crucificação, estava? Alguém estava lá? Então você usou a sua fé. Os irmãos entendem o que é fé? Então a fé é a certeza das coisas, e das coisas que a gente, irmão, eu realmente, quando eu estava lendo isso aqui, eu falei: Senhor, puxa vida, realmente, esse simples fato de crer, uma coisa que aconteceu lá no passado, eu fui salvo. A palavra, ela tem esse poder, irmão, de revelar, de nos mostrar. Aí nós precisamos usar a nossa fé. Então, essa dimensão de Deus, onde Deus habita, a glória de Deus. Eu estava falando para o Luiz ali, como é que eu posso tentar explicar isso para os irmãos? Irmão Pedro é um irmão, né? Graças ao Senhor, muito capacitado para mostrar essas coisas. Mas eu estava pensando: Senhor, como mostrar? Nós estamos numa esfera terrena, onde nós temos um espaço e tempo. Eu nasci em 1965, tenho 57 anos, então passaram 57 anos. E com esse passar dos 57 anos, eu fui só envelhecendo. E quanto mais o tempo passa, mais eu fico velho, certo? A questão de espaço, por exemplo, eu moro lá no Leonardo. Para mim chegar aqui, eu devo gastar uma faixa de uns 15 minutos, até mesmo de carro, por causa do trânsito. Então, o espaço, existe um espaço. Agora, a dimensão de Deus não tem espaço e nem tempo. Por isso que Deus não envelhece. Eu envelheço, mas Deus não envelhece. Deus é sempre novo. Vou tentar explicar isso de uma maneira também um pouco mais. Suponhamos que eu tenha a capacidade, o homem tem a capacidade de fazer uma nave que ela viaja na velocidade da luz. Quem tem carro sabe, quando você acende o farol do carro, de repente já ilumina lá na frente, é muito rápido, é uma velocidade que você não consegue acompanhar. E o homem consigo fazer uma nave que viaja na velocidade da luz. Ele, durante um ano, ele viajando na velocidade da luz, quando ele retornar, um ano, tá, irmãos? Eu estou supondo aqui, tá? Não estou fazendo cálculo porque eu não sei fazer esses cálculos. Mas quando ele voltar, para nós, deve ter passado uns 20 anos. Talvez eu volte novo ainda. Mas as pessoas que estão no espaço-tempo já envelheceram. Porque Deus é luz. Então Deus não envelhece, irmãos. A esfera que Deus está,
Ele tem a capacidade de entrar na nossa esfera, a hora que Ele quiser. Por isso que Ele tem a presciência, por isso que Ele tem conhecimento de todas as coisas. O que para nós ainda vai acontecer, para Deus já aconteceu, porque Ele é luz. Está difícil de entender isso? Por isso nós estamos de espírito de sabedoria e de revelação. Porque a nossa mente cartesiana, que ela vai ficar na esfera terrena, né? Então, irmãos, o encargo nessa noite é fazer com que nós voltemos ao nosso espírito, por meio da fé, invocando o nome do Senhor, e o Senhor vai nos dar essas revelações, mostrar para nós, irmão, o quanto que nós somos preciosos para Ele. De tudo que acontece, nós estamos no coração de Deus. Espero que alguma dúvida, por favor, vai diante de Deus, vai orar. Eu quero levar vocês a orar, porque eu não vou conseguir explicar isso, né? Quando eu falo que existe um portal que abre, quando eu creio, quando eu uso a minha fé, abre um portal para mim chegar nas coisas de Deus. Parece que e é realmente uma esfera que nossa mente não consegue entender. Mas a minha fé, quando eu uso ela, eu sinto isso. Foi o que eu senti quando eu recebi o Senhor Jesus como meu Salvador. Eu senti algo diferente na minha vida. As pessoas sentem algo acontecendo diferente. Você já não é mais o mesmo. Você continua sendo um pecador, mas que graça ganhou. E com o passar dos anos, né, esse poder operante da glória começa a nos transformar. É até engraçado que eu vou falar aqui agora, irmão. Muitos irmãos, quando olham para o Pimenta, ainda está cheio de conceito. Irmão, por favor, olha, Deus já fez alguma coisa. Pela fé. Deus já fez alguma coisa, irmãos. Às vezes, irmãos, tem aquele conceito lá do passado de um irmão. Não, Deus já avançou, irmãos. Senão não estaria aqui, irmãos. Senão não teria 30 anos de casado, eu já não me aguentava mais. Quando eu estava com 2 anos de casado, eu destruí meu casamento. Fazendo tudo certo, da maneira errada. Aí, irmão, tive que me arrepender. Será que isso não é poder de Deus, não? Isso não é glória de Deus, não? Transformar o Pimenta? Eu tenho gratidão muito pelo Senhor por causa disso. Muita transformação, graças a Deus. Ainda tem muita ainda, né, Giovanni? Os irmãos que convivem comigo sabem. Ó Senhor Jesus. Então precisamos ter acesso às coisas espirituais, irmão, pela fé. É impossível agradar a Deus sem fé. É impossível. A palavra impossível é muito dura, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível servir a Deus. Ou quando serve, o seu serviço é terrenal, não conta diante de Deus. Os irmãos conseguem entender isso que eu estou querendo dizer? Servir o Senhor, os irmãos que tocam aqui, servir o Senhor em nós mesmos é fácil. Há profissionais para isso, mas servir no Espírito, usando a fé, isso precisa de esforço. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém. Quando nós usamos a nossa fé, irmão, as bênçãos chegam até nós. Quando você sai para pregar o Evangelho, e você obedece a palavra profética, e você fala para a pessoa assim: posso orar por você? A bênção chegou. E essa bênção não foi só para você, mas para a pessoa também. Agora, ela pode usar a fé dela, crer no Senhor Jesus ou não. Você sabe qual a pessoa que é predestinada? Alguém aqui sabe? Não.
Como é que Deus predestinou antes da fundação do mundo? Então seria fácil, né? Nós poderíamos ficar tranquilos, já vai ser predestinado mesmo, então de qualquer jeito essa pessoa vai se receber o Senhor. Não, por isso a Bíblia fala que nós devemos pregar o Evangelho. Se aquela pessoa naquela hora ali, irmão, na presciência de Deus, na predestinação de Deus, ela aceitar, ela receber, a bênção chegou até ela. Mas se ela não fizer, irmão, a bênção não chegou até ela. Por isso nós precisamos, irmão, ir atrás de qualquer pessoa. Eu confesso aos irmãos, eu tenho muita dificuldade. Às vezes eu escolho, e é sempre as minhas escolhas erradas. Precisa aprender a depender mais do Senhor. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 5, fala do amor. Um 5, Efésios 1:5. Não, é 15, irmão, não 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. Quem é amor? Deus é amor. Então o amor entre os irmãos, olha irmãos, não é fácil. A edificação, a base dela é o amor. A fonte é Deus, que é amor. Como que eu vou amar um pimenta, irmãos? É difícil, não é fácil amar um irmão. Então, quando Paulo escreveu, ele falou isso, irmão, a fé e o amor. Então, amar, irmãos, eu não consigo amar ninguém aqui, se não for pelo amor de Deus. E acredito que vocês também não conseguem me amar, se não for com o amor de Deus. Ó Senhor Jesus. Então, Paulo mostrou que a fé e mostrou com respeito ao amor, não é isso? 1 João 4,7, vamos ver lá? 1 João 4,7. Amados, amemos uns aos outros. Irmãos, aleluia. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de... Quem é o amor? Né? Amar as pessoas, a forma de manifestar e expressar Deus é amar as pessoas. Quando nós saímos para pregar o Evangelho, o que nós estamos fazendo? Amando as pessoas e expressando Deus, que é amor. Aí ele continua falando assim: pois todo aquele que ama é nascido de Deus. Todo aquele que ama é, aleluia, Deus, é nascido de Deus e conhece a Deus. Irmãos, isso é algo que nós precisamos de revelação mesmo, sabe? Essa palavra precisa nos impressionar dessa forma. O Pai da Glória, que está aqui nesses versículos que nós estamos lendo, Ele é a fonte de todas as coisas. Então o que é a glória? A glória, nós tínhamos na nossa mente que a glória era um resplendor, chegasse assim, aquela luz, né? Isso é que era o nosso conceito, né? Com a palavra profética nós temos aprendido que a glória é o próprio Deus, é o poder de Deus. O poder de Deus que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, isso é o poder da glória. Esse é o poder da glória. Ó Senhor Jesus. Vamos ler 2 Coríntios 3,18. 2 Coríntios 3,18. Vamos ler? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito.
todos nós, irmãos, todos nós, vamos falar isso? Vamos todos nós, com o rosto desvendado, se contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, como é que eu acesso a glória de Deus? Eu falei, usando a nossa fé. Todas as vezes que eu vou orar, eu preciso usar a minha fé. E todas as vezes que eu for transferido de esfera, eu entro na glória de Deus. E todas as vezes que eu estou na glória, alguma coisa acontece conosco. É de glória em glória. Sabe o que é mais comum entre nós? Irmãos, que não há transformação na vida deles. Por quê? Porque vai pouco na presença de Deus, vai pouco na glória. Nós cantamos aqui, na luz, quero viver com Deus, ter comunhão, como é que é? Seu rosto contemplar, de espírito andar, de glória em glória. Então, na luz, transformação em mim há de ocorrer. Então, você quer ser transformado? Você precisa ir na glória. Você precisa sair dessa esfera terrena por meio da oração e ir até o Senhor para receber a luz. Aí sim, irmão, a luz começa a te iluminar. Quantas vezes você já teve essa experiência de que você vai diante de Deus orar? Às vezes você vai até pedir, ou até mesmo reclamar alguma coisa. Você é tão iluminado que você passa a pedir perdão ao Senhor. Esses dias para trás, irmãos, eu estava me sentindo muito longe de Deus. Eu até falei isso na reunião, né, Rogério? Eu falei assim, irmãos, eu estava me sentindo longe. A sensação que eu estava é que Deus estava bastante distante de mim. E eu não conseguia tocar em Deus da maneira adequada. O que eu precisei fazer, irmãos? Eu tive que ir pela fé na presença de Deus. E quando eu fui na presença de Deus, Deus me iluminou, irmão. O que eu precisava fazer, o que eu precisava largar. Às vezes, irmão, os irmãos vêm ter comunhão com a gente, com os irmãos responsáveis. Ele está tão focado, está tão cego com as coisas que ele quer, que não adianta o irmão falar para ele. O irmão fala, mostra na palavra, mostra as consequências, mostra tudo, mas ele está obcecado, ele está cego, ele precisa de luz. Os versículos seguintes que fala para iluminar os olhos do vosso coração. Aí o que acontece? Fala com ele, irmão, ele vem, chega perto dos irmãos, fala a situação, os irmãos iluminam, mostram na palavra, mas ele vai, ou ela vai, e não obedece, irmão. Sabe o que aconteceu? Não foi iluminado, ela não foi na presença de Deus. Às vezes vem em busca de que os irmãos aprovem, e os irmãos não aprovou, mas eu estou obcecado, eu quero isso. O que acontece? Vai lá e faz. Aí depois que vem a consequência, não, irmão, eu estava cego, eu estava surdo, por que eu não dei ouvido aos irmãos? Sabe por quê, irmão? Porque escuta e ouve na esfera racional, na esfera terrena. Por isso que é tão importante nós usarmos a nossa fé. Ó Senhor Jesus, essa glória, irmão, é para produzir em nós a unidade. Se formos olhar, desde que começamos a viver a vida da igreja, desde que nós nos convertemos, muitos de nós aprendemos a conviver juntos, né? Aprendemos a unidade. Sabe uma característica que a igreja de Itaúna tem entre os irmãos responsáveis? É a unidade dos irmãos. Você consegue ver as bênçãos na igreja de Itaúna? Por quê? Porque são irmãos
que pagam preço pela unidade. Então a glória, irmãos, agora imagina esses irmãos sem orar, esses irmãos sem buscar Deus, sem servir a Deus. Senhor Jesus, ai de vocês, o que seria de vocês sem esses irmãos? Então, irmãos, eu estou dando um exemplo dos irmãos, mas só que a igreja de Itaúna também aprendeu com os anos a unidade junto com esses irmãos. Os irmãos confirmam isso? Quando os irmãos falam alguma coisa aqui, os irmãos da igreja de Itaúna são um, irmãos. Mas é por quê? Porque os irmãos têm ido até a glória. Então a glória traz a unidade. Entre as igrejas do Brasil, do mundo, havia muitas dificuldades. Nós somos da região 6, nós somos da região não sei o quê, da da região. Então, entre os irmãos, havia ainda um certo tipo de competição. Quem lê o livro Sala de Guerra, o irmão Pedro Long mostra isso, tá? Nós estamos lendo sobre isso, né? Hoje, irmãos, todos os cooperadores de todas as regiões, irmãos, são um, com o mesmo propósito, com o mesmo encargo. E eu lembro algumas vezes, se uma região fizesse um negócio e entrasse na região tal, causava ciúmes. Hoje, irmão, tudo é para a edificação da igreja. Louvado seja o Senhor. Então, essa força operante em nós é para alcançar a unidade em nós. Vamos ler João capítulo 17. João 17. João capítulo 17, versículo 21 a 23. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, eu em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me deste dado, para que sejam um como nós somos um. O que Deus está fazendo com cada um de nós, irmãos, na edificação da igreja, com a glória, fazendo que nós sejamos um. Bom, a palavra do Senhor tem falado essas palavras para nós. As igrejas que têm agarrado o falar profético têm avançado muito, irmãos. Mas a igreja que não agarra a palavra profética, por exemplo, as ferramentas que o Senhor nos deu. No dia 17 agora de dezembro, vai sair o dia D dos irmãos de oração, os homens de oração. Nós vamos para a praça e nós vamos lá pregar o evangelho. Esses homens de oração, irmão, não é só os irmãos que estão no grupo, não. São todos os irmãos. Estão convidados para estar lá na praça às 9 horas da manhã. Certo? Para quê? Para que nós entramos também no que Deus está fazendo, no mover de Deus. As irmãs praticam isso, as crianças estão praticando. Os homens, com certeza os irmãos vão lá, né? Mas agora é o dia D dos irmãos. Especial para os irmãos. Dia 17, amém? Os irmãos dizem amém? Não é só para os irmãos que participam do grupo Homens de Oração, para todos os varões da igreja de Itaúna. Aleluia. Então, irmãos, isso vai quebrando os nossos conceitos, vai fazendo que nós sejamos um. Então esse é o objetivo também da glória, produzir em nós a unidade. E foi o que o Senhor Jesus falou aqui, irmãos. Ele falou assim: eu e o Pai somos um. E o Senhor Jesus, se Ele orou ao Pai para que o Senhor desse a glória que Ele tinha antes, quanto mais nós, irmãos, quanto mais nós precisamos da glória de Deus, do poder de Deus, esse poder operante em nós. Não é você que sai para pregar o evangelho, irmão. Realmente eu não tenho capacidade. Eu sempre fui um irmão que tem muita dificuldade de bater em portas. Não me manda bater em portas, irmãos. Me dá diarreia, me dá problema, eu fico
mas vai lá e bate na porta e manda eu ir para lá para você ver se eu não vou, irmãos. Eu não tenho dificuldade, mas para bater em porta. Agora tem irmãos que tem facilidade de bater em porta, de abrir casas. Louvado seja o Senhor. Todas as bênçãos espirituais são para a igreja. Você, irmão e irmã, você é uma bênção para Deus. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, a fim de que o encargo dessa semana, irmãos, fala sobre esse espírito de sabedoria e espírito de revelação. Por isso é que Paulo rogou ao Senhor para que desse para a igreja esse espírito de sabedoria e de revelação. Irmãos, é algo realmente fantástico, algo que todos nós precisamos provar, irmãos. Se você não provou, precisa provar. Eu falo para os irmãos que, ouvindo essas palavras, parecia que estava muito difícil para mim. Aí eu orei a Deus, irmãos. Falei, Senhor, eu ainda não consegui ver isso tudo que o Pedro está falando, Senhor. Eu não consegui. Você tem essa experiência? Eu não consegui. O irmão, parece que o irmão está bem anos-luz na nossa frente, né? Está bem lá na nossa frente. E o desespero, ele fica, eu estou ficando doido, eu estou ficando doido, eu estou ficando doido. Eu quero ficar doido. Eu também quero ficar doido. Se você ficar indo na glória, você vai ficar doido. Se você praticar a palavra profética, você vai ficar doido. Agora surgiu, né? O Senhor levantou aí a imersão na palavra. Você fica doido. Né? Em outras palavras, é quase o nosso oraler, né? Agora é mais ainda, né? Nós entramos na palavra de uma forma que isso vai causando um gozo e alegria em nós, irmão. Você já teve essa experiência? Alguém aqui já teve a experiência de imersão na palavra? Você consegue ficar calado? Consegue? Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, precisamos desse espírito de sabedoria e de revelação. Eu vou insistir nisso aqui. Esse é o encargo dessa semana, né? É necessário, irmão, para a gente ver alguma coisa, precisa de luz. E onde é que eu encontro a luz? Na palavra e na oração. Na palavra e na oração. Então, se eu não pratico isso, irmãos, eu não consigo ver. Está aí o resultado de, às vezes, nós continuarmos o mesmo. Nós não vamos na palavra e nem vamos na luz. Nós não vamos na palavra profética, praticamos a palavra profética e nem oramos, não temos comunhão com Deus. Às vezes a minha vida é de, olha lá, quarta-feira, que tem muitos irmãos que não vão na reunião de quarta-feira. Aqui eu não estou querendo expor ninguém não, mas se você é um irmão ou irmã que não participa de reunião de quarta-feira, é sinal de que você não está indo na luz. Você pode ter muita comunhão com o Senhor sozinho, mas a oração da igreja não é crucial. Se você é um irmão que não dá valor nas reuniões de sábado, nas reuniões de domingo, também é difícil. Só isso, irmãos, reunião de quarta, reunião de quinta, reunião de sábado, domingo, é muito pouco para nós. Se a sua vida da igreja resume reunião de quarta, reunião de domingo, de sábado e domingo, então, irmãos, eu digo sem erro nenhum que você precisa de espírito de sabedoria, de espírito de revelação. Ó Senhor Jesus, amém. Eu e minha esposa, nós fizemos uma viagem. E minha esposa, ela é muito, assim, passiva, né? A Cleusa é pessoa maravilhosa, pessoa que eu amo demais. E nós passamos por várias situações, e a Cleusa, então, ela tem acompanha ela esse período agora, uma tristeza, ela demonstra às vezes que está triste, né? Mas eu vi a Cleusa falando com o vendedor assim, posso orar por você? Gente, que alegria que ela ficou. Eu falei para ela, Cleusa, está aí o remédio que você precisa.
a alegria que você precisa. Qual que é o título do nosso alimento diário? Alegria. Como posso ser feliz? Como, irmãos, posso ser feliz? Eu estou contando a experiência da minha esposa porque eu fiquei impressionado, mas ela veio de lá aqui falando. Nossa, você viu, Pimenta? Eu falei, posso orar por você? E ele recebeu a oração. Que alegria é, Senhor? É uma alegria indizível e cheia de glória. Irmão, o que nós precisamos é isso. Como eu posso ser feliz, irmãos? É tocando nas coisas de Deus, é cumprindo a palavra de Deus. Você pode ter qualquer motivo, pode ser um terreno, você tem um sítio, você tem um carro, né? Por sinal, quem tem carro só é despesa, tem poucos momentos de alegria, né? Quem tem sítio, quem tem terreno é só despesa. Você tem animal, você tem criação, é só custo. Você chega lá na fazenda, o animal morreu, a galinha morreu, os pintinhos morreu. Ó Senhor Jesus, você tem um bom emprego, amanhã você já não tem mais, né? Qual que é a sua alegria, irmão? Ó Senhor Jesus, acho que é 1 Pedro que fala, né, dessa alegria. Os irmãos lembram do texto aí? É 1 Pedro ou 2 Pedro? Ó Senhor Jesus, me ajuda aí para nós ler lá. Ele fala que no vinho, ele fala da alegria invisível, cheia de glória. 1 Pedro, né? Não vendo e vendo agora, mais ou menos o contexto é esse. Isso mesmo, 1 Pedro 1,8, obrigado irmã. 1,8, 1 Pedro. Eu quero que os irmãos fiquem de pé, por favor, vamos ler esse versículo. Vamos afundar nessa palavra, emergir nessa palavra. 1 Pedro, ó Senhor Jesus. 1 Pedro 1,8. Vamos lá, ó Senhor Jesus. A quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Vamos ler de novo? A quem aleluia! Senhor, eu não estava lá na sua morte, eu não vi a sua morte, Senhor, ó Senhor Jesus, mas há mais, Senhor, e também não vejo agora, Senhor, como homem, ó Senhor Jesus, eu não vejo Ele agora, Senhor, ó Senhor Jesus, mas crendo, irmãos, crendo, exultais com alegria, indizível e cheia de glória. Irmãos, isso é maravilhoso demais, irmãos. Isso é que Pedro, irmão, ele viu lá, mas nós, irmãos, desfrutamos da glória de Deus sem ter presenciado nada disso. Isso é algo realmente maravilhoso para nós, né? Ó Senhor Jesus. Fechando aqui, irmãos, a gente vai ler Efésios 1,18 para a gente entrar um encargo forte aqui. Efésios 1,18. Ó Senhor Jesus, eu peço aos irmãos que hoje, amanhã, pega esse versículo e faz imersão nele para vocês verem que coisa maravilhosa. Eu estou aqui tentando me conter de alegria quando eu comecei a ler esse versículo. Nós vamos ler Efésios 1,18.
iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Irmão, para que, olha só, iluminados os olhos do vosso coração. Nosso coração tem olhos, precisa ser iluminado. Aí fala assim, para saberes qual a esperança do seu chamamento. Qual a esperança que você tem, irmãos? A sua esperança é de ir para o céu? Não, a minha esperança é de ir para a glória. Oh, Senhor Jesus. Eita, irmãos, quando eu estiver lá, eu não sei o que eu vou fazer. Realmente eu não sei, irmãos. A alegria vai ser indizível, vai ser cheia de glória. Eu não sei se, realmente eu não sei, irmãos, o que vai acontecer. Eu sei que eu quero estar lá. Você consegue contemplar um pouco do que vai ser? Você já imaginou, irmão, que acabou os problemas, tudo, acabou tudo, você está na glória com o Senhor? O que eu mais desejo de ver o Senhor, eu vou estar vendo o Senhor face a face, irmão. Hoje, pela fé, eu toco nele, eu toco nas coisas dele, mas quando ele estiver falando assim para mim, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor, eu não sei o que eu vou fazer, irmãos. Eu vou pular e me exaltar de alegria. Mas você vai esperar esse dia para fazer isso? Você pode sair fora da caixa agora, né, Toninho? Sai fora da caixa. Imagina o Pimenta saindo fora da caixa. Hã? Você tem que sair da caixa. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios 4. 2 Coríntios capítulo 4. Deixa eu confirmar aqui. 2-6. Pelo contrário, rejeitamos, capítulo 4, versículo 2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que vergonhosas se ocultaram, e não abandonaram a sua astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para que se perde, está encoberto. Nós, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, no qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas Cristo Jesus, o Senhor, e a nós mesmos como os vossos servos, por amor de Jesus Cristo. Porque Deus que disse, das trevas resplandecesse a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, há uma maneira só, irmão, de ser iluminado, é ir diante da glória de Deus. As pessoas, quando estão no mundo, eles estão cegos, eles não conseguem receber isso. Hoje o mundo vive em trevas, irmão. Nós vivemos num mundo conturbado hoje, muito conturbado. De certa forma, a igreja é como uma redoma que nos protege. Vocês não têm noção do que está se passando no mundo aí fora. Sabe por quê? Porque muitos de nós estamos envolvidos na esfera de Deus, estamos envolvidos com a igreja, mas o mundo aí fora fede e pressiona a cada um de nós como filho de Deus. Mas aqui fala, porque Deus que disse, das trevas resplandecer a luz, Ele mesmo, ó Senhor Jesus, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Aleluia. Então, irmãos, eu preciso mostrar isso para os irmãos, que é uma decisão sua, uma decisão minha. Eu não posso fazer isso para você. Você buscar a glória de Deus, buscar as coisas de Deus.
Quando nós falamos que nós somos trabalhadores da última hora, então requer algo de nós, requer um compromisso nosso. Deus precisa de irmãos e irmãos compromissados, que tem compromisso. E a gente vê muitos irmãos que têm ficado sem compromisso nenhum, irmãos. Nada que põe na mão dos irmãos, os irmãos agarram. Vou dar um exemplo, eu não estou cobrando de ninguém, por favor, irmãos. O meu encargo é muito grande, o do daí é muito grande. Os homens de oração. Muitos irmãos não participam, irmãos. Aí você, por que você não participa? Não tem desculpa, irmão, não tem os horários. Talvez os horários que tem não dá para você. Fala com a gente que a gente vai arrumar um horário. Nós temos irmãos condutores que estão preparados para servir. Então, qual que é o seu compromisso? As irmãs conectadas. Você está envolvido, irmã? Você está envolvido? Se não tiver, irmãos, está difícil. Se Deus está abrindo as portas, se Deus está dando as ferramentas, e nós não correspondemos, então naquele dia, o que você vai falar para ele? O que você vai falar, irmã? O que você vai falar, irmão, para o Senhor naquele dia? Você foi convidado para as bodas do Cordeiro. Você entrou lá, mas quando ele estiver passando pela mesa, falou assim: uai, o que você está fazendo aqui? Você não está adequado, suas vestes não estão adequadas. Você já imaginou, irmãos? Eu falei aqui que eu quero receber uns tapinhas nas costas, né? Servo bom e fiel. Mas também eu tenho um dia, ele falar comigo: sou servo, mau e preguiçoso. Por que você não se envolveu? Você quer fazer a tenda? Você quer fazer tenda para Elise, para Moisés? Sai dessa esfera terrena, sai dessa esfera cartesiana dos nossos conceitos. Ah, eu servi o Senhor a vida inteira desse jeito. Não serve mais. Quantas coisas que foi jogado por terra que a gente fez no passado não faz mais hoje? Quantas coisas, irmão? Nós vamos reagir, irmãos. Nós somos os trabalhadores da última hora. Nós vamos ter um coração puro, um coração contrito, né? Eu não vou ler os versículos aí, Isaías 57, vamos ler esse versículo, Isaías 57, eu ainda tenho um tipinho aí, Isaías 57. O que eu estou falando para vocês aqui, eu corro o mesmo risco de eu pregar para os outros e exortar vocês e depois ser desqualificado. Porque imagina, o dia chegava e falava: Pimenta, você não ficava falando lá na frente, você ficou para trás. Eu corro o risco, irmão. Todos nós corremos o risco se eu não reagir à palavra do Senhor. Isaías 57, 15. Vamos ver? Porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade, qual tem confirmo tudo que eu falei da esfera de Deus. Eu falo aqui, porque diz o alto, altíssimo, sublime, que habita na eternidade, a qual tem o nome santo, e habito no alto santo lugar. Mas habito também aonde? Aonde, irmãos? Aonde que o Senhor habita também, irmãos? Pode falar, Ele habita dentro de mim. Pode falar, irmão, bate a mão em você mesmo. Fala aí, irmão. Ó Senhor Jesus, um coração humilde, um coração contrito é um coração humilde. Sabe o que nós precisamos hoje viver a vida da igreja? Ser humilde, ser obediente, simples. Mandou fazer isso? Vamos fazer. Eu não concordo muito não, mas vou fazer, Senhor. Aí, quando eu estou fazendo, eu vejo a glória de Deus, vejo as coisas extraordinárias de Deus. Quando nós falamos das coisas extraordinárias de Deus, nós ficamos imaginando uma coisa inaudita, né?
Uma pessoa sendo salva é coisa extraordinária de Deus. Certo? E ele está falando aqui que habita, né, em corações abatidos, né, corações humildes. Se eu chego diante de Deus, coração duro, irmãos, Deus não tem como fazer nada. Deus está aí, irmãos, mas Deus vai respeitar você. Hoje Deus te respeita, daqui uns dias Ele vai te julgar. Os irmãos entendem isso? Hoje Ele está dentro de você e te respeita, mas não deixe de falar com você, não deixe de te iluminar. Mas um dia haverá o dia do julgamento, não para condenação, certo? Porque nós somos selados com o Santo Espírito da promessa, mas para galardão e para disciplina. Qual que você quer? Oh Senhor Jesus. Então vamos abaixar nossa cabeça. Eu quero orar para os irmãos, assim como Paulo orou para os irmãos de Efésios. Eu também quero orar. Senhor, cheio de misericórdia, Senhor. Sou um Deus cheio de misericórdia. Eu sei que o Senhor pode, Senhor, nos visitar agora, Senhor. Eu sei que o Senhor pode tocar no nosso espírito agora, Senhor. Estou te pedindo, Senhor, que nos dá o espírito de sabedoria, espírito de revelação, Senhor. A cada um de nós estamos ouvindo essa palavra, Senhor. Começa a partir de agora, Senhor, a fazer diferente na nossa vida. Intensifica, Senhor, o teu Espírito mais uma vez sobre nós, Senhor. Eu abro mão, Senhor. Nós abrimos mão de nós mesmos, da nossa esfera terrena, da nossa mente, para tomar o Senhor com uma glória, Senhor. Assim como o Senhor orou ao Pai, para que nós sejamos um, Senhor. Também oro agora nesse instante. Rogo por cada um que está aqui nessa noite, por todos os santos, pelos irmãos que estão lá no sítio, pelas cidades vizinhas. Eu oro ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, receba a nossa oração, Senhor. Amém. Aleluia. Jesus é o Senhor.